Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Nesta primeira aula da nossa disciplina de Laboratório em Bioquímica, irei tratar com vocês de um dos procedimentos mais básicos dentro do Laboratório de Bioquímica, o preparo de soluções. As soluções são importantes e necessárias para praticamente todos os procedimentos dentro do Laboratório de Bioquímica. E nesta rápida aula eu irei mostrar a vocês alguns procedimentos mais básicos que envolvem então o processo de preparo de soluções. Na preparação de soluções, nós podemos ver então que as soluções podem ser preparadas ou de materiais sólidos ou de materiais líquidos, sendo que a preparação de soluções a partir de materiais sólidos, em geral, seguem 4 passos básicos: a pesagem de um dado soluto, a dissolução de um dado soluto em um solvente, a aferição da solução para um dado volume final e, por fim, a homogeneização para que nós possamos ter, como a própria solução pode ser definida, uma mistura homogênea, né? E aí, então nós temos então que observar então a presença de alguns equipamentos, como por exemplo uma balança analítica, no caso frascos volumétricos, como o balão volumétrico, ou mesmo a proveta, e aí então nós podemos então realmente preparar algumas soluções a partir de material sólido. E é importante então ressaltar a importância desses frascos volumétricos, tal como o balão volumétrico, de alta precisão, justamente porque eles marcam, por exemplo, o volume preciso a partir do uso, por exemplo, de uma marca em qual nós podemos então denotar o famoso menisco, ok? Bom, então, no procedimento padrão, nós temos então uma pesagem acurada de uma quantidade necessária de um dado material, né, de um dado soluto, sólido, ok? E aí então nós temos essa primeira etapa e posteriormente nós transferimos o material para um becker, né, ou um outro recipiente, por exemplo, um recipiente plástico, né, ou mesmo uma folha de papel alumínio ou uma folha de papel e dissolver essa pequena quantidade quantidade de soluto em um solvente, né? Normalmente, por exemplo, nós podemos fazer isso usando água deionizada, caso nós tenhamos a intenção de preparar uma solução aquosa. E aí, então, nós garantimos que todo o sólido foi dissolvido, ok? Nesta etapa 2. Na etapa 3, nós temos, então, no caso, o uso, né, recomendado de um funil de vidro, transferindo então a solução quantitativamente para um frasco volumétrico limpo, né? E aí então nós podemos fazer a limpeza desse recipiente, como esse becker, né, com o solvente utilizado para dissolver então todo o soluto necessário e então ter todo o material necessário para que ele seja então devidamente dissolvido no solvente, ok? E aí, então, nós, utilizando esse frasco volumétrico, né, de grande precisão, tal como o balão volumétrico, nós podemos, então, observar, né, tendo a certeza, né, que o menisco, né, formado por esta mistura homogênea irá, então, estar tocando, né, no seu fundo a marca, né, que denota o volume exato, né, ou quase exato deste frasco volumétrico, né? E aí então nós temos então a certeza que o volume está muito próximo do desejado. E aí com isso então nós podemos então terminar o preparo da solução homogeneizando a mistura, tornando então com certeza homogênea. Bom, e aí então nós temos também a preparação de soluções a partir de líquidos, né? Onde, por exemplo, algumas soluções normalmente preparadas pela diluição de outras soluções mais concentradas, ditas soluções estoque. E aí, então, um volume conhecido de uma dada solução estoque é transferido para um novo container, né, um novo frasco, um recipiente, e aí, então, nós podemos então completar o volume da solução para um dado volume, né? Aferir o volume da solução. E aí, então homogeneizar para que nós possamos ter então de fato uma solução, né? Uma mistura homogênea.
E aí, com isso, nós também temos etapas muito semelhantes, né? Nós então garantimos que a solução estoque, digamos assim, mais concentrada do que a solução final, esteja a uma temperatura ambiente, justamente para evitar condensação e, por fim, então, diluição dessa solução estoque. E aí, então, nós misturamos, nós agitamos, perdão, o frasco para garantir que a solução esteja bem homogênea de fato, né? E aí, então, nós podemos colocar parte da solução estoque em um frasco, como um becker, por exemplo, ou um frasco cônico, e utilizando um outro instrumento volumétrico, como a pipeta, nós podemos, então, transferir parte do volume para o balão volumétrico, né? Um frasco volumétrico com um volume mais preciso, né? Para a aferição do volume final. E aí, então, nós podemos cuidadosamente adicionar o solvente, da mesma forma como o procedimento anterior, e verificar se o fundo do menisco ele está rente à marca de calibração, né? A marca de calibração que denota o volume desejado no frasco, né? Do balão volumétrico, por exemplo. E por fim, ao atingirmos o menisco, nós teremos então o último processo, que é a homogeneização, para obter a mistura homogênea. E aí, então, a partir, né, desses dois métodos de preparo de soluções, a partir da dissolução de material sólido, né, ou mesmo já de soluções pré-prontas, né, já feitas, né, soluções estoque, nós temos os processos de diluição, outro processo muito utilizado para o preparo de soluções, né? Esse é um procedimento para o preparo de soluções menos concentradas a partir de algumas mais concentradas, né, ditas soluções estoque, tal como nós vimos anteriormente. E aí, então, quando uma solução é diluída, né, o solvente é adicionado para então diminuir a concentração de uma dada solução. E aí, então, a quantidade de soluto permanece constante antes e depois da diluição, né? Pois o número de moles antes deverá ser igual ao número de moles depois, pois apenas haverá a alteração do número de moles do solvente, não do soluto. E aí, então, nós calculamos então, a diluição a partir da fórmula, né? Da concentração inicial versus o volume inicial, que é igual à concentração final versus o volume final após a diluição, pois essa equação tem uma relação direta com o número de moles do soluto antes e depois da diluição. E aí, então, a diluição sempre irá gerar, né, o mesmo número de moles do soluto, né, após o processo de diluição. E aí nós temos aqui um exemplo, né? Em um frasco, por exemplo, né, de meio molar, né, de sacarose padrão, de uma solução padrão, né, estoque de sacarose, ela está então no laboratório, então nós pretendemos fazer uma solução, no caso de 0,348 molar de sacarose, em um volume de 250 ml, né? E aí, então, com isso, nós usamos a solução estoque e aí, então, iremos diluir para uma solução de 0,348 molar, né? Com volume de 250 ml. E aí, com isso, basta que nós façamos, então, a relação, né? Concentração inicial da solução versus, né? Multiplicado pelo volume inicial, que é igual à concentração final versus o volume final. E aí, com isso, com os dados valores, né, de concentração inicial, de concentração final e de volume final, nós podemos saber o volume exato que nós precisamos adicionar da solução estoque inicial, que deverá ser diluída no solvente aquoso, né, a água, para então atingir o volume final de 250 ml. Bom, e aí nós temos diversos tipos de soluções, de diluições, perdão. As diluições seriadas, por exemplo, né, que envolve a diluição progressiva de uma substância, né, em uma série de tubos, né, ou canaletas ou recipientes, com, no caso, proporções pré-determinadas. E aí, então, no caso, a primeira diluição começa com a solução estoque, e aí, então, cada solução diluída é produzida a partir da solução anterior, ok? E uma diluição seriada é qualquer diluição, né? A diluição seriada é qualquer diluição onde a concentração diminui na mesma quantidade em cada passo sucessivo.
E aí, da mesma forma, nós usamos a fórmula, né, de concentração inicial versus volume inicial é igual a concentração final versus volume final, para que nós possamos, então, obter as concentrações de cada diluição, ok? Em um outro processo de diluição, denominado de diluição linear, nós temos então que a diluição ela é feita utilizando a mesma solução estoque, que é então utilizada para preparar amostras de diferentes concentrações. E aí então nós calculamos as diluições da mesma forma, concentração inicial versus volume inicial igual a concentração final versus volume final. E aí nós temos então a mesma solução estoque, tendo volumes diferentes sendo distribuídos para amostras diluídas diferentes. E por fim, nós temos então o elemento que é o fator de diluição, né? Durante o processo de diluição, nós podemos calcular o denominado fator de diluição, que se refere a uma proporção do volume da concentração da solução concentrada inicial, né, a solução estoque inicial, em relação, né, ao volume da solução final, né, que é mais diluída. Então, essa proporção, no caso, corresponde ao fator de diluição. E aí, para fazermos uma solução diluída sem calcular concentrações, nós usamos o fator de diluição, né? E aí basta nós dividimos então o valor do volume final pelo valor do volume inicial, ok? Que nos dá então o fator de diluição. E aí então essa proporção, por exemplo, nós podemos ter nas diferentes simples proporções, perdão, nós podemos então ter diferentes fatores de diluição, como por exemplo, o fator de diluição de 100 corresponde à proporção de 1 para 100, né? Um volume de por exemplo, de 1 ml, né, em 100 ml, ou de 1 litro em 100 litros, e daí por diante, ok? Bom, gente, é isso. Esta aula traz aqui rapidamente o básico sobre o preparo de soluções. Eu irei fornecer a vocês outros vídeos mostrando, por exemplo, o preparo em laboratório, né, adequado de soluções também, né? E também mostrando também um pouco sobre a plataforma virtual, né, do laboratório virtual, do site, né, o Lab Exchange, ok? Para que vocês possam então se familiarizar e utilizar em nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Um forte abraço para todos vocês.